E se as maiores estrelas de Hollywood não estivessem apenas fingindo estar assustadas na tela? Por trás dos portões glamourosos das mansões da Era de Ouro, celebridades de primeira linha viviam com companheiros fantasmas indesejados que se recusavam a partir. De incêndios misteriosos que não podiam ser apagados a cavalos fantasmas galopando por estábulos vazios, essas casas de celebridades abrigavam segredos mais sombrios do que qualquer roteiro de filme. Esta noite, estamos revelando as mansões mais arrepiantes onde lendas viveram e os espíritos nunca partiram. Número 21. Rudolph Valentino. Rudolph Valentino construiu sua mansão dos sonhos em 1925 por $175 mil, mas Falcon Lair tornou-se sua prisão eterna. Esta extensa propriedade em Benedict Canyon apresentava 16 cômodos, estábulos para cavalos árabes e móveis importados da Itália que lhe custaram tudo. Quando o amante latino morreu repentinamente em 1926, fenômenos elétricos estranhos começaram imediatamente. A estrela do faroeste Harry Carey alugou o lugar em 1930. Mas fugiu após testemunhar luzes azul pálido e verde piscando misteriosamente por toda a casa. Ele descobriu que um zelador espiritualista estava realizando sessões espíritas para contatar o fantasma de Valentino, com terminais elétricos que, de alguma forma, projetavam o ator falecido em traje completo e elegante. Cada inquilino subsequente relatou os mesmos encontros aterrorizantes. O fantasma de Valentino, envolto em sua capa icônica, materializava-se em quartos onde ele uma vez viveu. Os espíritos de seus amados cavalos eram vistos galopando por estábulos vazios, com seus cascos fantasmagóricos ecoando pela noite. Ainda mais perturbador, vizinhos relataram ver o fantasma de Valentino cuidando de cavalos fantasmas que desapareciam quando alguém se aproximava. A maldição da mansão era tão poderosa que ela permaneceu em grande parte vazia por 8 anos. Quando a herdeira do tabaco Doris Duke finalmente o comprou em 1953, ela abraçou a atividade sobrenatural, chegando a realizar sessões espíritas com Mae West e Gloria Swanson para se comunicar com a estrela inquieta. A mansão original foi demolida em 2006, mas a presença de Valentino supostamente seguiu os escombros. Número 20. Joan Crawford. A mansão georgiana de Joan Crawford, na Avenida North Bristol, número 426, tornou-se a casa assombrada mais malévola de Hollywood. Ela comprou a propriedade de 10 cômodos em 1928 por $57.500, transformando-a em sua residência principal por 29 anos. Mas, de acordo com sua filha, Christina Crawford, a casa abrigava espíritos malignos que podem ter influenciado a notória crueldade de Joan. O fenômeno mais aterrorizante era a parede do quarto atrás da cama de Crawford, que espontaneamente pegava fogo. Esses incêndios misteriosos ocorreram repetidamente sem explicação lógica. Mesmo depois de Crawford vender a propriedade na década de 1950, todos os proprietários subsequentes relataram que a mesma parede pegava fogo. Até a década de 1980, as chamas apareciam exatamente no local onde a cabeceira de Joan ficava. Christina Crawford revelou em Mamãezinha Querida que sua casa de infância era assombrada por espíritos malignos que aterrorizavam a família. Sons estranhos de quebra ecoavam pela casa à noite, mas nenhum dano era encontrado na manhã seguinte. Vários exorcistas foram chamados para purificar a propriedade, mas relataram sentir uma presença maligna avassaladora. Alguns investigadores paranormais teorizaram que a própria terra estava amaldiçoada e que a energia malévola levou Joan ao seu comportamento abusivo documentado. A teoria mais assustadora sugeria que o fantasma de Joan retornou à casa após sua morte em 1977, jogando bilhar com um espírito masculino desconhecido vestido com roupas da década de 1930. A mansão amaldiçoada foi amplamente remodelada em 2003, mas os moradores locais afirmam que a atividade sobrenatural nunca cessou completamente. Número 19. Mary Pickford e Douglas Fairbanks. Pickford deveria ser a Casa Branca de Hollywood, mas em vez disso tornou-se seu palácio assombrado mais notório. Douglas Fairbanks comprou o chalé de caça em 1919 para sua noiva, Mary Pickford, transformando-o em uma propriedade de 56 acres avaliada em milhões. O casal dominava Hollywood a partir de sua mansão de 22 cômodos, recebendo todos, de Albert Einstein a Charlie Chaplin. Mas sua vida glamourosa era atormentada pelo fantasma de uma empregada que se recusava a partir. A mulher fantasma batia ruidosamente no sótão todas as noites, mantendo o famoso casal acordado. Pickford tentou argumentar com o espírito pedindo educadamente que parasse, mas os distúrbios continuaram. Os amigos nunca souberam se as histórias de fantasmas eram reais ou um entretenimento elaborado, mas a atividade sobrenatural supostamente contribuiu para o divórcio do casal em 1936. Quando Mary morreu em 1979, seu marido, Buddy Rogers, afirmou que o fantasma dela o visitou em um vestido branco, avisando-o para vender imediatamente. Jerry Buss comprou Pickfair por $5.400.000, mas as assombrações intensificaram-se dramaticamente.
Ele rapidamente vendeu para a atriz Pia Zadora, que inicialmente culpou Cupins por demolir a mansão histórica em 1988. Mas em 2012, Zadora finalmente revelou a verdade. Uma mulher alta e rindo, vestida de branco, aterrorizava sua família sempre que seu marido viajava. Você pode lidar com cupins e problemas de encanamento, mas não pode lidar com o sobrenatural, ela confessou. O fantasma não era Mary Pickford, mas supostamente uma das amantes de Fairbanks buscando vingança eterna. A demolição provocou indignação, mas Zadora insistiu que nenhuma fortuna valia a pena viver com espíritos vingativos que ameaçavam a segurança de seus filhos. Número 18, Bela Lugosi. O rei do horror viveu em sua própria casa assombrada na vida real de 1934 a 1937. A mansão, em estilo Tudor de Bela Lugosi, localizada no número 2829 da Westshire Drive em Beechwood Canyon, tornou-se tão notória quanto suas performances como Drácula. Construída em 1930, diretamente abaixo do letreiro de Hollywood, a propriedade de 4 quartos foi projetada pelo arquiteto Frank W. Green, com características deliberadamente góticas. Lugosi encheu a casa com gárgulas, estátuas incomuns e obras de arte macabras que refletiam sua persona de vampiro. Mas a atividade sobrenatural começou após sua morte em 1956, quando a médium Sylvia Brown conduziu uma investigação. Ela encontrou o espírito preso à terra de Lugosi, descansando em um caixão de madeira, envolto em sua capa característica de Drácula. O fantasma olhou diretamente para ela e disse ameaçadoramente: "Você não foi convidada." Vários proprietários relataram ver a figura com capa vagando pelos corredores, especialmente em salas onde Lugosi costumava entreter convidados com histórias de terror. A mansão trocava de mãos frequentemente porque os moradores não conseguiam tolerar a atmosfera assustadora. Proprietários posteriores incluíram John Cryer e Kathy Bates. Ambos experimentaram fenômenos inexplicáveis. A casa apresentava detalhes arquitetônicos originais que pareciam amplificar a atividade sobrenatural, incluindo tetos com vigas e lareiras de pedra que lançavam sombras ameaçadoras. Vizinhos relataram ter visto uma figura com capa nas janelas muito tempo depois de a casa estar vazia. Quando a propriedade foi listada por $3 milhões em 2017, os agentes imobiliários divulgaram a história assombrada aos potenciais compradores. A eterna atuação do vampiro continuou em seu amado refúgio nas colinas de Hollywood, onde a morte não pôde encerrar seu papel principal. Número 17, Charlie Chaplin. A coleção de chalés Tudor de Charlie Chaplin em West Hollywood tornou-se um santuário sobrenatural para os maiores nomes da indústria do entretenimento. Construída na década de 1920 como uma homenagem à sua terra natal, a Inglaterra, a propriedade apresentava 9 chalés separados em torno de um jardim encantado. Chaplin projetou o complexo como um refúgio privado, onde estrelas como Marilyn Monroe, Clark Gable e Valentino podiam escapar do escrutínio público. Mas os convidados começaram a relatar encontros estranhos que não podiam ser explicados. As casas estavam dispostas em torno de uma paisagem mística, com várias fontes de água que pareciam canalizar uma energia de outro mundo. Os visitantes descreveram sentir uma sensação avassaladora de estarem sendo observados, particularmente na suíte Marilyn, onde a própria Monroe uma vez residiu. As escadas em espiral e as janelas de vidro colorido criavam uma atmosfera onde a realidade se confundia com o sobrenatural. O próprio Chaplin era fascinado pelo espiritualismo e frequentemente realizava sessões espíritas na casa principal. Ele acreditava que seu gênio criativo era canalizado por forças sobrenaturais que habitavam a propriedade. As figueiras e videiras do jardim pareciam responder a mãos invisíveis balançando sem vento. Os hóspedes relataram ouvir risadas desencarnadas ecoando pelos pátios à noite. Possivelmente o espírito de Chaplin continuando a entreter. A propriedade funcionou como um hotel por décadas, com a equipe documentando fenômenos inexplicáveis, incluindo portas que se abriam sozinhas e passos fantasmagóricos nos andares superiores. As cabanas mantinham sua energia mística, atraindo celebridades que eram atraídas pela história sobrenatural. Os hóspedes modernos ainda relatam sentir a presença dos espíritos da Era de Ouro de Hollywood, que nunca fizeram check-out. Número 16. Errol Flynn. A propriedade de 11 acres de Errol Flynn, na Mulholland Drive, foi construída para o pecado e tornou-se eternamente assombrada por seu espírito inquieto. A estrela aventureira gastou $100 mil em 1941 construindo uma casa de fazenda colonial com passagens secretas, espelhos de 2 vias e buracos de espião para sua lendária devassidão. Flynn instalou um cassino, quadra de tênis e piscina onde a elite de Hollywood se entregava a jogos de azar ilegais e festas selvagens durante a lei seca. Mas a atividade sobrenatural começou na noite em que Flynn morreu em 1959, de acordo com o proprietário subsequente Stuart Hamblin. Esta família cristã devota teve seu primeiro encontro paranormal imediatamente após a morte de Flynn, ouvindo móveis sendo quebrados e vidros se partindo por toda a ex e estado de terror.
a casa. Mas na manhã seguinte, nada estava danificado. O astro do rock Rick Nelson comprou a propriedade em 1980 e sua filha Tracy relatou ter visto o fantasma de Flynn sentado na beira de sua cama. Ela ouviu os sons fantasmagóricos antes da tragédia acontecer, como se o espírito de Flynn estivesse tentando avisar a família. Gunnar Nelson e outros convidados testemunharam a figura com capa vagando pelo antigo escritório e ala do quarto de Flynn. As assombrações eram tão intensas que as crianças evitavam instintivamente certas áreas sem entender o porquê. O fantasma de Flynn supostamente apareceu antes do fatal acidente de avião de Nelson, tentando desesperadamente evitar outra tragédia em sua amada propriedade. A atividade paranormal se concentrava nos quartos privados de Flynn, onde suas atividades mais notórias haviam ocorrido. Quando a mansão foi demolida em 1988, os moradores locais afirmaram que o espírito de Flynn seguiu a destruição, incapaz de deixar seu paraíso terrestre de prazer hedonista. Número 15. John Barrymore, The Great Profile. John Barrymore viveu em uma mansão em estilo espanhol em Beverly Hills que servia como seu palco sobrenatural. Construída na década de 1920 com telhados de azulejos vermelhos e jardins de selva cultivados, a propriedade apresentava o mais notório antro de ópio de Hollywood. Barrymore, um lendário ator de teatro e avô de Drew Barrymore, instalou a sala de fumar acima de seu quarto, com 2 pontos de acesso. Ele e seus convidados se reclinavam em tapetes e almofadas luxuosas, inalando vapor de ópio de cachimbos elaborados. Este antro de inspiração artística tornou-se o epicentro da atividade sobrenatural após a morte de Barrymore em 1942. A varanda envolvente da mansão e os caminhos sinuosos do jardim criavam uma atmosfera de outro mundo onde a realidade parecia fluida. O fantasma de Barrymore foi relatado pela primeira vez recitando monólogos de Shakespeare em salas vazias, seu treinamento teatral continuando além da morte. O antro de ópio manteve sua energia mística, com visitantes relatando visões estranhas e o cheiro de fumaça fantasma. Vários proprietários descreveram ouvir a voz distinta de Barrymore recitando solilóquios de Hamlet por toda a casa. Seu espírito supostamente aparecia em trajes de época, ainda buscando a performance perfeita que lhe escapou em vida. A arquitetura dramática da mansão, com portas arqueadas e detalhes ornamentados, parecia projetada para um teatro sobrenatural. Quando a propriedade foi apresentada no programa Million Dollar Listing em 2020 por 15 milhões e 900 mil dólares, os agentes imobiliários divulgaram a história assombrada. O fantasma de Barrymore continuava sendo o residente mais famoso da casa, realizando performances eternas para uma plateia que só ele podia ver. Número 14. Jean Harlow. A mansão de Jean Harlow em Beverly Hills tornou-se um santuário ao glamour de Hollywood e à tristeza sobrenatural. A sensação loira platinada morreu tragicamente jovem aos 26 anos em 1937, mas seu espírito se recusou a abandonar a luxuosa propriedade que ela trabalhou desesperadamente para conseguir. Harlow havia comprado a casa colonial espanhola por 50 mil dólares no auge de sua fama, decorando-a em platina e branco para combinar com sua imagem icônica. Mas seu fantasma foi encontrado pela primeira vez no cemitério Forest Lawn, onde visitantes relataram sentir sua presença, alcançando-os com uma solidão avassaladora. A atividade sobrenatural então se manifestou em sua antiga casa, onde novos proprietários experimentaram fenômenos inexplicáveis que sugeriam que o espírito de Harlow estava preso entre mundos. Ela aparecia para os visitantes em seus característicos vestidos de noite brancos, aparentemente alheia à própria morte. Os pisos de mármore branco da mansão e os lustres de cristal criavam uma atmosfera etérea que amplificava sua presença fantasmagórica. O quarto de Harlow, onde passou seus últimos dias lutando contra a insuficiência renal, tornou-se o centro da atividade sobrenatural. Os moradores relataram ouvir sua voz distinta pedindo ajuda, como se estivesse revivendo sua dolorosa doença final. A sua penteadeira, coberta com cosméticos de platina, se rearranjava durante a noite, apesar de estar trancada em quartos vazios. O fantasma de Harlow supostamente procurava entre seus pertences, buscando algo que havia perdido em vida. A mansão trocava de mãos com frequência porque os proprietários não conseguiam tolerar a tristeza avassaladora que permeava cada cômodo. A primeira estrela de Hollywood havia alcançado a imortalidade, mas ao custo de um aprisionamento eterno em seu túmulo palaciano. Número 13. Clara Bow. A mansão de Clara Bow, em Hollywood Hills, ecoava com os sons fantasmagóricos dos sets de filmes mudos. A It Girl, dos anos 1920, havia comprado a modesta propriedade em 1923, após seu filme de sucesso lançá-la ao estrelato. Mas o estilo de vida notoriamente festeiro de Bow e os rumores de casos com todo o time de futebol americano da USC criaram uma energia negativa que perdurou muito depois de sua aposentadoria em 1933. Questões sobrenaturalmente atividade após morte sobre 1935 foran, orientari e recassin.
quando novos proprietários relataram ouvir sons de festas selvagens da era do jazz emanando de salas vazias. Risos desencarnados e música de Charleston ecoavam pelos corredores à noite, como se o espírito de Bo estivesse eternamente revivendo seus dias de festa. Seu fantasma aparecia com trajes de flapper dos anos 1920, dançando sozinha ao som de uma música que só ela podia ouvir. A arquitetura espanhola original da mansão parecia congelada na era do cinema mudo, com sombras que se moviam independentemente de qualquer fonte de luz. O quarto de Bo, onde ela havia entretido inúmeros amantes, tornou-se o epicentro da atividade sobrenatural. Os moradores relataram sentir abraços apaixonados de mãos invisíveis e ouvir sussurros carinhosos no distinto sotaque do Brooklyn de Bo. Seu espelho de vaidade embaçava misteriosamente, escrevendo mensagens que só ela podia entender. O espírito inquieto da It Girl parecia preso na era que a tornou famosa, incapaz de aceitar que os filmes mudos haviam terminado. Seu fantasma supostamente procurava em armários cheios de fantasias dos anos 1920, preparando-se para festas que nunca aconteceriam. A energia sobrenatural da mansão atraía outros espíritos da era do cinema mudo de Hollywood, criando uma reunião fantasmagórica que acontecia todas as noites no salão de baile eterno de Bo. Número 12. Gloria Swanson. A mansão de Gloria Swanson serviu de inspiração para a obra-prima gótica de Sunset Boulevard, mas o verdadeiro drama sobrenatural superou qualquer roteiro. A rainha do cinema mudo havia comprado a vasta propriedade na década de 1920, durante seus anos de maior rendimento de $20 mil por semana. Swanson encheu a mansão com artefatos exóticos de suas viagens pelo mundo e relacionamentos com a nobreza europeia. Mas depois que sua carreira declinou com o advento dos filmes falados, a mansão tornou-se um santuário de glória desvanecida, onde a realidade se confundia com a loucura. O fantasma de Swanson foi relatado pela primeira vez na década de 1950, aparecendo em seus elaborados trajes de filmes mudos e exigindo saber por que as câmeras haviam parado de filmar. Seu espírito parecia preso em um estado perpétuo de negação sobre o fim de sua carreira, assim como a fictícia Norma Desmond. A grande escadaria da mansão tornou-se o cenário de performances sobrenaturais, onde o fantasma de Swanson fazia entradas dramáticas para plateias que só ela podia ver. Sua sala de projeção privada continuava exibindo filmes mudos para cadeiras vazias, com o projetor operando misteriosamente sozinho. Os moradores relataram ouvir Swanson praticando suas falas para retornos que nunca se materializariam. Seu santuário no quarto, cheio de fotografias de seus dias de glória, se rearranjava em diferentes configurações a cada manhã. A piscina da mansão, semelhante à de Sunset Boulevard, era evitada pelos trabalhadores de manutenção que afirmavam ver uma figura flutuante em traje de época. As performances sobrenaturais de Swanson eram mais cativantes do que qualquer papel no cinema, pois ela se recusava a aceitar que seu brilho havia se apagado para sempre. Número 11. Pola Negri. A mansão da atriz polonesa Pola Negri tornou-se um monumento à obsessão sobrenatural e ao luto eterno. A exótica estrela europeia tinha sido amante de Rudolph Valentino e lamentou publicamente sua morte de forma espetacular, jogando-se sobre seu caixão no funeral. Negri comprou uma mansão de estilo gótico revival em Hollywood Hills por $75 mil, decorando-a com antiguidades europeias escuras e memorabilia de Valentino. Mas seu luto excessivo criou uma energia sobrenatural, que atraíram espíritos malignos para a propriedade. O fantasma de Negri foi encontrado pela primeira vez na década de 1960, aparecendo em trajes de luto preto e chorando incontrolavelmente por seu amor perdido. Seu espírito parecia obcecado em contatar o fantasma de Valentino, realizando sessões espíritas eternas na sala da torre da mansão. A arquitetura gótica da propriedade, com arcos pontiagudos e gárgulas de pedra, amplificava a atividade sobrenatural. Os moradores relataram ouvir a voz de Negri chamando o nome de Valentino durante toda a noite, seu sotaque europeu ecoando pelos corredores vazios. Seu quarto, envolto em cortinas pretas e cheio de fotografias de Valentino, tornou-se o centro de manifestações paranormais. O órgão da mansão tocava marchas fúnebres sozinho, como se respondesse ao luto interminável de Negri. Visitantes descreveram sentir uma tristeza avassaladora que levou muitos a fugir imediatamente da propriedade. O fantasma de Negri supostamente reencenava sua dramática cena de funeral repetidamente, jogando-se sobre caixões fantasmagóricos e gritando em várias línguas. Sua obsessão sobrenatural criou um portal para outros espíritos enlutados, transformando a mansão em um refúgio para os mortos de coração partido de Hollywood que nunca conseguiram encontrar paz. Número 10. Ramon Novarro. A mansão de Ramon Novarro tornou-se uma cena de crime sobrenatural muito antes de seu brutal assassinato, em 1968. O galã do cinema mudo havia comprado a propriedade no estilo Mission Revival em 1924.
durante seu auge como o amante latino da MGM, rival de Rudolph Valentino. Novarro decorou a casa colonial espanhola com artefatos religiosos que refletiam sua profunda fé católica, mas a mansão guardava segredos sombrios sobre sua homossexualidade oculta. A atividade sobrenatural começou décadas antes de sua morte, com servos relatando vozes estranhas e pontos frios inexplicáveis por toda a casa. O fantasma de Novarro foi encontrado pela primeira vez por proprietários subsequentes que descreveram uma figura elegante em trajes de noite dos anos 1920, eternamente procurando por algo que havia perdido. A capela da mansão, onde Novarro rezava diariamente por perdão, tornou-se o epicentro das manifestações sobrenaturais. Artefatos religiosos se moviam sozinhos e visitantes relataram ouvir orações em latim ecoando de salas vazias. A trágica ironia era que o espírito de Novarro parecia atormentado pela mesma vergonha que o afligiu em vida. Seu fantasma aparecia com mais frequência no quarto onde foi brutalmente assassinado por garotos de programa, como se tentasse impedir o crime. Investigadores paranormais observaram que a atividade sobrenatural da mansão se intensificou após 1968, sugerindo que a morte violenta de Novarro havia aprisionado sua alma. A propriedade mudou de mãos com frequência porque os residentes não conseguiam tolerar a sensação esmagadora de tragédia que permeava cada cômodo. O espírito de Novarro supostamente procurava entre seus pertences, buscando cartas e fotografias que provassem seus relacionamentos proibidos, mesmo na morte, incapaz de encontrar paz com sua verdadeira identidade. Número 8. Theda Bara. A mansão de Theda Bara tornou-se o centro mais notório do mal sobrenatural em Hollywood. A vamp original da tela havia comprado uma sombria propriedade vitoriana em 1915, decorando-a com artefatos ocultos e antiguidades egípcias que combinavam com sua persona misteriosa na tela. Bara afirmava ser filha de um escultor italiano e de uma atriz francesa, mas seu verdadeiro nome era Theodosia Goodman, de Ohio. Sua elaborada biografia fictícia se estendia à sua mansão, que ela transformou em um templo de magia negra. A atividade sobrenatural começou imediatamente, com os empregados relatando que Bara realizava rituais reais de magia negra em sua câmara no porão. Seu fantasma foi encontrado pela primeira vez na década de 1920, aparecendo em seus icônicos trajes de vamp e praticando cerimônias ocultas que aterrorizavam as testemunhas. A sala de sessões da mansão, decorada com bolas de cristal e cartas de tarô, permaneceu sobrenaturalmente ativa muito tempo após a morte de Bara. Os residentes relataram ver seu espírito realizando rituais com participantes invisíveis, entoando cânticos em línguas antigas que ela havia aprendido para seus papéis místicos no cinema. A câmara no porão, onde Bara supostamente se comunicava com espíritos malignos, tornou-se perigosa demais para a maioria dos proprietários entrarem. Investigadores paranormais documentaram quedas de temperatura de 40 graus e distúrbios eletromagnéticos que danificaram seus equipamentos. O fantasma de Bara parecia extrair poder dos artefatos sobrenaturais que ela havia coletado, criando um vórtice de energia sombria que atraía espíritos malignos. Os espelhos da mansão mostravam reflexos de pessoas que não estavam lá, e fotografias tiradas dentro revelavam figuras sombrias ao redor do fantasma de Bara. Sua eterna atuação como a primeira vamp de Hollywood continuou na morte, tornando sua mansão perigosa demais para moradores comuns habitarem. Número 7. Lon Chaney. A mansão de Lon Chaney tornou-se um teatro sobrenatural, onde o Homem das Mil Faces continuou suas transformações além da morte. O mestre da maquiagem de horror havia comprado uma propriedade de estilo Tudor Revival em 1925, enchendo-a com rostos protéticos e equipamentos de maquiagem que criavam uma atmosfera de transformação perpétua. A dedicação de Chaney ao seu ofício era lendária, passando horas aplicando maquiagem dolorosa que danificou permanentemente sua saúde. Mas seu fantasma foi relatado aparecendo em diferentes formas, alternando entre seus personagens mais famosos em uma performance eterna. A sala de maquiagem da mansão, preservada exatamente como Chaney a deixou, tornou-se o centro de atividade sobrenatural. Visitantes relataram ver figuras fantasmagóricas aplicando maquiagem em sua penteadeira, transformando-se em vários monstros e personagens. O fantasma de Chaney, supostamente, apareceu como o fantasma da ópera Quasimodo e dezenas de outros personagens que ele interpretou na tela. Os espelhos da mansão refletiam rostos que não estavam lá, mostrando as transformações sobrenaturais de Chaney para testemunhas aterrorizadas. Seu espírito parecia preso em um ciclo de mudanças intermináveis de personagens, incapaz de encontrar seu verdadeiro rosto sob a maquiagem. Os moradores descreveram ouvir os sons de uma aplicação dolorosa de maquiagem ecoando de quartos vazios, incluindo os gemidos distintivos de Chaney enquanto suportava a tortura das próteses. A sala de fantasias da mansão se rearranjava durante a noite, com diferentes trajes selecionados para cada apresentação sobrenatural. O fantasma de Chaney supostamente procurava entre seus suprimentos de maquiagem
preparando-se para papéis que nunca interpretaria em filmes que nunca seriam feitos. Sua dedicação sobrenatural ao ofício continuou indefinidamente, transformando a mansão em uma galeria de horror em constante mudança. Número 6. John Gilbert. A mansão de John Gilbert tornou-se um monumento sobrenatural a carreiras destruídas pela mudança tecnológica. O galã de filmes mudos havia comprado uma propriedade em estilo espanhol na Tower Grove Road por $150 mil durante seu período de maior ganho de $10 mil por semana. Mas a chegada dos filmes falados supostamente revelou uma voz aguda que acabou com sua carreira, embora historiadores modernos contestem esse mito. O fantasma de Gilbert foi relatado pela primeira vez na década de 1940, aparecendo com trajes de noite dos anos 1920 e praticando exercícios de diálogo em salas vazias. Seu espírito parecia preso pelo trauma da destruição da carreira, ensaiando incessantemente falas para papéis que nunca mais interpretaria. A sala de projeção da mansão continuava exibindo os filmes mudos de Gilbert para plateias fantasmagóricas, com o equipamento operando misteriosamente por conta própria. Os moradores relataram ouvir seu fantasma praticando exercícios vocais, tentando baixar o tom para filmes sonoros que nunca viriam. O quarto de Gilbert, onde ele morreu de insuficiência cardíaca aos 38 anos, tornou-se o centro de atividade sobrenatural. Seu espírito supostamente reencenava cenas dramáticas de amor com coestrelas invisíveis, recriando particularmente seu lendário romance com Greta Garbo. A grande escadaria da mansão servia como o palco sobrenatural de Gilbert, onde seu fantasma fazia entradas dramáticas para plateias que só ele podia ver. Visitantes descreveram sentir uma melancolia avassaladora, que levou muitos a fugir imediatamente. O fantasma de Gilbert parecia obcecado em provar que sua voz era aceitável para filmes sonoros, realizando testes de tela eternos que nenhum diretor jamais veria. Seu desespero sobrenatural criou um vórtice de sonhos despedaçados que atraiu outras estrelas do cinema mudo caídas para a propriedade. Número 5. Lupe Vélez. A mansão de Lupe Vélez ecoou com fúria sobrenatural muito tempo depois que a Mexican Spitfire tirou a própria vida em 1944. A atriz tempestuosa havia comprado uma propriedade colonial espanhola em Beverly Hills durante seu período de maior ganho, decorando-a com artefatos mexicanos e ícones religiosos. Mas o temperamento notório de Vélez e seus relacionamentos turbulentos criaram uma energia negativa que permanecia em todos os cômodos. Seu fantasma foi relatado pela primeira vez por proprietários subsequentes, que descreveram uma bela mulher em vestidos mexicanos esvoaçantes, eternamente furiosa por queixas desconhecidas. A atividade sobrenatural se concentrava no quarto de Vélez, onde ela morreu de overdose de comprimidos de Seconal. Seu espírito supostamente reencenava confrontos dramáticos com amantes invisíveis, sua voz distinta ecoando por corredores vazios. A sala de jantar da mansão, onde Vélez tinha acessos de raiva lendários, tornou-se sobrenaturalmente ativa, com pratos fantasmas se quebrando contra as paredes. Os moradores relataram sentir uma energia emocional intensa que desencadeava sua própria raiva e frustração. O fantasma de Vélez aparecia com mais frequência durante tempestades, como se sua natureza tempestuosa fosse atraída por climas dramáticos. Seu espírito parecia preso pela mesma intensidade apaixonada que definiu seus anos de vida, incapaz de encontrar paz na morte. O santuário mexicano da mansão, onde Vélez rezava por perdão, acendia misteriosamente suas velas, apesar de estar inacessível a humanos. Investigadores paranormais documentaram flutuações dramáticas de temperatura e distúrbios eletromagnéticos que correlacionavam com explosões emocionais. A fúria sobrenatural de Vélez criava uma atmosfera tão intensa que a maioria dos proprietários não conseguia tolerar o assalto emocional de viver com seu espírito eternamente enfurecido. Número 4. Wallace Reed. A mansão de Wallace Reed tornou-se uma cena de crime sobrenatural, documentando o primeiro grande escândalo de drogas de Hollywood. O saudável protagonista havia comprado uma propriedade no estilo Craftsman em 1918, durante seu auge como a maior estrela da Paramount, ganhando $4 mil por semana. Mas Reed tornou-se viciado em morfina após um acidente de trem durante as filmagens, iniciando uma espiral descendente que terminou com sua morte em um sanatório em 1850 a 1923. Seu fantasma foi relatado pela primeira vez na década de 1930, aparecendo em evidente sofrimento físico e procurando desesperadamente por remédios fantasma nos armários de remédios. O quarto principal da mansão, onde Reed havia sofrido durante as tentativas de abstinência, tornou-se o centro da atividade sobrenatural. Os moradores relataram ouvir sua voz distinta, implorando por ajuda médica e chamando por sua esposa, Dorothy.
O espírito de Reed parecia preso em uma abstinência eterna, experimentando a agonia física que definiu seus últimos anos. O banheiro da mansão, onde Reed escondia seus suprimentos de drogas, revelava misteriosamente seringas e frascos de remédios que desapareciam quando investigados. Seu fantasma supostamente reencenava suas tentativas desesperadas de largar as drogas, passando por sintomas de abstinência fantasma que aterrorizavam as testemunhas. Visitantes descreveram sentir um desconforto físico avassalador e um desespero que levou muitos a fugir imediatamente. O sofrimento sobrenatural de Reed serviu como um aviso sobre o lado obscuro de Hollywood, décadas antes de o vício ser publicamente reconhecido. A energia sobrenatural da mansão parecia atrair outros espíritos viciados em drogas, criando um ponto de encontro para as vítimas de Hollywood. O fantasma de Reed continuou sua luta eterna contra o vício, tornando a mansão dolorosa demais para a maioria dos residentes habitarem, enquanto seu espírito permanecia preso em sofrimento perpétuo. Número 3. Fatty Arbuckle. A mansão de Fatty Arbuckle tornou-se o cenário sobrenatural do primeiro grande escândalo de Hollywood. O comediante corpulento havia comprado uma propriedade em estilo espanhol em 1920, durante seu período de maior ganho de $1.000 diários, tornando-o um dos artistas mais bem pagos do mundo. Mas a mansão ficou para sempre manchada pelo escândalo de 1921, quando a atriz Virginia Rapp morreu após participar de uma das notórias festas de Arbuckle. Seu fantasma foi relatado pela primeira vez na década de 1930, aparecendo como um homem gordo e jovial que de repente se transformava em uma figura de desespero trágico. A atividade sobrenatural se concentrava na sala de festas da mansão, onde Rapp teria sido supostamente agredida antes de sua morte. O espírito de Arbuckle parecia preso pelo escândalo que destruiu sua carreira, recriando incessantemente festas que se transformavam em pesadelos. Os residentes relataram ouvir risadas fantasmagóricas que de repente se transformavam em choros desesperados, ecoando por corredores vazios. O banheiro da mansão, onde Rapp havia adoecido, tornou-se sobrenaturalmente ativo, com emergências médicas inexplicáveis afetando os visitantes. O fantasma de Arbuckle supostamente aparecia para convidadas, gesticulando de forma apologética, como se tentasse explicar sua inocência. Seu espírito parecia obcecado em limpar seu nome, conduzindo julgamentos eternos na sala de estar da mansão, com juízes e júris invisíveis. A energia sobrenatural criou uma culpa e tristeza tão intensas que a maioria dos proprietários não conseguia tolerar a atmosfera emocional. O fantasma de Arbuckle continuou suas tentativas desesperadas de vindicação, transformando a mansão em um monumento ao poder de Hollywood de destruir vidas inocentes através de escândalos e sensacionalismo. Número 2. Harold Lloyd. A mansão de Harold Lloyd ecoava com façanhas sobrenaturais muito depois de o comediante de óculos ter parado de arriscar sua vida por risadas. O dublê dos filmes mudos havia comprado uma propriedade de estilo renascentista italiano com 44 quartos chamada Green Acres em 1928, enchendo-a com memorabilia de sua carreira desafiadora da morte. Mas a façanha mais famosa de Lloyd, pendurado em um relógio na torre em Safety Last, criou uma energia sobrenatural que atraiu outros espíritos em busca de emoção. Seu fantasma foi relatado pela primeira vez realizando acrobacias aéreas impossíveis em vários níveis da mansão, desafiando a gravidade, assim como fazia em vida. A atividade sobrenatural se concentrava na sala de projeção de Lloyd, onde seus filmes continuavam a ser exibidos para plateias fantasmas que ofegavam a cada acrobacia perigosa. Os moradores relataram ouvir o som de vidro quebrando por toda a casa, apesar de não haver danos reais encontrados. O espírito de Lloyd supostamente reencenava suas acrobacias mais perigosas, pendurado nas varandas e lustres da mansão com agilidade sobrenatural. O campo de golfe da propriedade tornou-se sobrenaturalmente ativo com o fantasma de Lloyd jogando rodadas eternas enquanto pendurado em posições impossíveis. Seu espírito parecia viciado em perigo mesmo na morte, incapaz de encontrar paz sem emoções constantes. O ginásio da mansão onde Lloyd havia treinado para seus truques ativava misteriosamente seus equipamentos, apesar de estar trancado e seguro. Os visitantes descreveram sentir-se compelidos a tentar atividades perigosas, como se o fantasma de Lloyd os estivesse encorajando a juntar-se ao seu circo sobrenatural. Sua performance eterna como o comediante mais perigoso de Hollywood continuava indefinidamente, tornando a mansão emocionante demais para que residentes comuns pudessem sobreviver. Número 1. Mary Pickford. A história solo de Mary Pickford revela o segredo mais sombrio da atividade sobrenatural de Pickfair. Após se divorciar de Douglas Fairbanks em 1936, a queridinha da América permaneceu na mansão assombrada com o novo marido, Buddy Rogers. Mas o fantasma da empregada tornou-se cada vez mais possessivo e violento. Pickford havia conquistado um contrato sem precedentes de $1 milhão em 1919, tornando-se a artista mais bem paga do mundo, mas nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar paz do tormento sobrenatural.
A identidade do fantasma foi finalmente revelada através de sessões espíritas realizadas na Torre de Pickfair. O espírito era supostamente a amante secreta de Fairbanks, que morreu misteriosamente durante a construção da mansão, seu corpo enterrado em algum lugar na propriedade de 56 acres. Os últimos anos de Pickford foram consumidos pelo alcoolismo e reclusão, falando com visitantes apenas por telefone enquanto se escondia em seu quarto. Mas a equipe relatou que ela estava, na verdade, se comunicando com o fantasma vingativo que exigia reconhecimento de seu caso com Fairbanks. A atividade sobrenatural aumentou após a morte de Pickford em 1979, com Buddy Rogers afirmando que seu espírito se uniu ao fantasma original para aterrorizar futuros proprietários. Quando Jerry Buss comprou a propriedade, ambos os espíritos supostamente apareceram juntos, criando um caos sobrenatural tão intenso que ele imediatamente vendeu para Pia Zadora. A assombração combinada foi tão poderosa que Zadora acabou demolindo a mansão mais famosa de Hollywood em vez de enfrentar a ira eterna de duas mulheres rejeitadas. A verdadeira tragédia não foi a destruição da história arquitetônica, mas a revelação de que a namoradinha da América passou suas últimas décadas presa em um inferno sobrenatural com o fantasma da traição de seu marido. Essas lendas da Era Dourada trocaram a fama terrena pelo aprisionamento eterno em suas mansões dos sonhos. Enquanto viveram como realeza, a morte os transformou em prisioneiros do próprio sucesso. Mas aqui está a verdadeira questão. Se você pudesse comprar uma mansão de 50 milhões de dólares, sabendo que ela vinha com um espírito vingativo como colega de quarto, você assinaria a escritura? Conte-nos em qual mansão assombrada de celebridades você se aventuraria por uma noite. E se acha que essas estrelas merecem paz eterna ou punição sobrenatural pelos escândalos que esconderam por trás de suas fachadas glamorosas?